Primeiro aos Coríntios 2, 6 ao 16. É a sequência das pregações. Primeiro aos Coríntios 2, 6 ao 16. Primeiro aos Coríntios 2, 6 ao 16, amém? Vamos à leitura. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria dessa era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Aqui, irmãos, é uma sequência. O pastor Leonardo estava pregando na semana passada a respeito do apóstolo Paulo, que estava exortando a igreja de Corinto por causa das dissensões, da desunião. E aqui ele continua. Então, nas últimas palavras ali que antecedem esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo ele explica que quando ele pregou a igreja de Corinto, ele foi com simplicidade, não com palavras de sabedoria humana, mas com palavra de Deus, com a palavra instruída pelo Espírito Santo. E aqui ele continua, nesse texto. Ele vai nos ensinar algumas coisas muito maravilhosas e vai, na verdade, aniquilar a sabedoria humana, a sabedoria secular. E ele vai exaltar a sabedoria que vem de Deus, através do Espírito Santo. Então, no primeiro versículo, ele começa assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros. Muito cuidado com essa palavra aqui, não é uma classe de gente especial dentro da igreja. Não é uma classe de super espirituais dentro da igreja. Mas quando o apóstolo Paulo fala maduros, aqui ele está dizendo, ou falando com pessoas que já receberam o Espírito Santo de Deus, que já foram transformadas e recebem a palavra de Deus como instrução, como sabedoria. Então não é uma classe à parte, mas sim todos os cristãos. Não tem meio cristão, né? Não tem um cristão carnal. Todos os cristãos são espirituais,
pois já receberam o Espírito Santo de Deus, que os transformou, que os regenerou, para que eles possam receber a palavra de Deus. Então ele fala assim: entretanto falamos de sabedoria entre os maduros, ou experimentados, né? Algumas traduções trazem experimentados, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Eu acho muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele escreveu isso há aproximadamente 2000 anos atrás. E veja que esta palavra se encaixa tão bem nos dias de hoje. E nós não estamos pregando ou ensinando pela sabedoria humana. Não estamos ensinando segundo a sabedoria dos poderosos, ou a sabedoria deste século. E veja o que ele fala, né? Que eles estão sendo reduzidos a nada. É exatamente isso que está acontecendo. Quem nessa era se julga muito sábio e que não precisa da sabedoria de Deus, que rejeita Cristo, na verdade ele está sendo destruído, reduzido a nada. E veja como é comum, nos dias de hoje, com tanta informação que nós temos, e essas informações deveriam nos capacitar para conhecer melhor a Deus, mas, infelizmente, para aquele que não crê, ele busca nessas informações, nessa sabedoria secular, ele busca conhecimento para a sua vida. E aí é o perigo das nossas crianças, dos nossos adolescentes, de estarem ouvindo coisas do tipo: Deus não existe. A Bíblia tem falhas, a Bíblia tem contradições. Mas, irmãos, como teria contradição algo que é de Deus, algo que vem de Deus, de um Deus perfeito? Deus é perfeito e sua palavra é perfeita, não há contradição. E muita gente que frequentou a igreja hoje põe em dúvida a existência de Deus. Irmãos, nós somos seres racionais, e é por isso que nós cremos em Deus. A coisa mais lógica que existe neste mundo é realmente a existência de Deus. Imagine, Deus não existe. Por que nós existimos? A sabedoria do mundo vai dizer: sabe por que nós existimos? Porque deu o Big Bang. Mas na Bíblia está escrito: Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Haja porção seca e houve a porção seca. Então, irmãos, nós deixamos de lado essa sabedoria, ou suposta sabedoria do mundo, dos poderosos, daqueles que se julgam tão inteligentes, e nós queremos a sabedoria de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo habita em você, você ama a palavra de Deus, você quer a palavra de Deus, você deseja a palavra de Deus. Você não quer se alimentar de outra coisa, você quer se alimentar da palavra do Senhor. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo ele vai falando. Para ficar melhor a compreensão, eu dividi em 2 pontos aqui. Primeiro, a verdadeira sabedoria não é humanamente compreendida. E depois nós vamos ver que a verdadeira sabedoria é divinamente revelada, ou revelada por Deus. Então o apóstolo continua aqui no versículo 7. Pelo contrário, ele não vai pela sabedoria do mundo, ele está dizendo: pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Olha o que o apóstolo está dizendo. Ele está dizendo que ele fala da sabedoria de Deus, não da sabedoria do mundo. Ele está falando que havia um mistério que estava oculto. E que mistério é esse? É o mistério que lhe foi revelado pelo Espírito Santo. É o mistério que foi revelado agora aos apóstolos, através do Espírito Santo. E esse mistério é o próprio Cristo.
é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Que no Antigo Testamento, nós podemos ver alguma profecia a respeito. Tem várias profecias, mas agora o apóstolo Paulo está dizendo: recebi do Espírito Santo uma revelação que estava oculta, ou seja, ela não estava tão clara nas pessoas. Agora ele vai deixar muito claro para nós que existe uma sabedoria de Deus revelada, que existe um plano de Deus revelado, e esta revelação é através de Jesus Cristo. Nós não queremos e não buscamos outra revelação. Jesus Cristo é a resposta de Deus para nós. Jesus Cristo é o enviado de Deus para a igreja. E olha que coisa maravilhosa, ele está dizendo que o qual Deus pré-ordenou. O que significa isso? Pré-ordenar significa predestinar, significa ordenar algo antecipadamente. Então tudo o que aconteceu e tudo o que está acontecendo está dentro de um plano de Deus, dentro de um projeto de Deus. E agora Paulo está dizendo, a igreja que estava brigando, discutindo, um dizendo que era de Paulo, outro de Apolo, agora ele está dizendo que foi revelada uma sabedoria, foi revelado algo que Deus pré-ordenou antes das eras. Existe um plano de Deus, um plano eterno, um plano que foi feito muito antes da nossa existência. E esse plano é revelado em Cristo e agora aos apóstolos, para que eles consigam transmitir isso para a igreja. Irmãos, não existe nada por acaso. Nada. Tudo o que está acontecendo na história, geopolítica, na minha vida e na tua vida, tudo foi pré-ordenado por Deus. Deus é soberano em absoluto. Nós sempre falamos isso, por quê? Porque a Bíblia nos ensina isso. Nós não sabemos do dia de amanhã, porque não fomos nós que pré-ordenamos as coisas para que elas acontecessem. Porém, Deus sabe. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe das coisas porque Ele já determinou o acontecimento de todas as coisas. Isso nos dá segurança. Nós estamos nas mãos de um Deus poderoso, que pré-ordenou as coisas e que cuida para que essas coisas aconteçam. Não é simplesmente uma onisciência. Claro que Deus é onisciente, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele sabe o que vai acontecer também porque Ele ordenou esses acontecimentos. Ele é soberano em absoluto, e no momento certo Ele enviou Cristo, e no momento certo Ele revelou Cristo, e no momento certo Ele revelou aos apóstolos essas verdades. E essas verdades foram transmitidas para nós pela palavra de Deus, que é divinamente inspirada, que é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum dos poderosos versículo 8, nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se eu tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Veja, ele está falando da época da crucificação, nenhum dos poderosos compreendeu. Nenhum deles entendeu quem era Jesus. Nenhum deles entendeu a verdadeira revelação de Deus em Jesus Cristo. Por isso eles crucificaram o Senhor. Por isso eles mataram o Senhor. É interessante isso. Porque dentre os que queriam a morte de Jesus estavam ali os escribas, que escreveram tantas vezes o Antigo Testamento, copiaram tantas vezes e não compreenderam. Estavam os fariseus, cuidadores, zelosos da lei, mas não compreenderam. Não entenderam a vinda de Cristo. Não entenderam o mistério de Deus revelado em Jesus Cristo. Eles não entenderam. Por isso eles mataram Jesus. E o homem de hoje, o homem natural, aquele que não é espiritual, aquele que não nasceu de novo, aquele que não ama a palavra de Deus, aquele que não ama Cristo, ele quer matar Deus.
Ele quer tirar Deus da sua compreensão. Ele quer tirar Deus da história. Ele declara que Deus não existe. Ele declara que a Bíblia não é verdadeira. Esta é a sabedoria deste mundo. Esta é a sabedoria deste século. Mas a sabedoria que nós temos, dada pelo Espírito Santo, é a sabedoria bíblica, é a sabedoria que vem pela revelação das Escrituras. E para nós, a sabedoria é Cristo. Veja que desses 3 primeiros versículos, Paulo está dizendo que o homem é incapaz de crer. O homem natural não crê. Ele não recebe. Ele não entende. Você que gosta de ler a Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo 9 em diante, não há ninguém que busque, não há ninguém que entenda. Não há um justo sequer. Veja o que é o ser humano caído e que reclama ainda, né? Alguns não acreditam em Deus, e outros falam: onde está Deus? Por que tanta tragédia? Por que tanto mal? Deus está exatamente onde Ele sempre esteve, sentado no seu trono, ordenando todas as coisas. Tudo, a existência, o caminho, a história, todas as coisas são controladas por Deus. Nada está acontecendo sem a permissão de Deus. Nada está acontecendo sem que Deus não queira. Para algumas pessoas, Deus está com a mão na cabeça, preocupado com os acontecimentos. Para nós que cremos nas Escrituras, nós sabemos que Deus está sentado no seu trono. Um Deus de amor, de justiça, um Deus poderoso, um Deus que nos ama. E mais ainda, que não é detido pelos questionamentos humanos. Paulo fala em Romanos 9, né? Quem és tu, homem, que contende com o Criador? Conheço bastante gente assim. Se Deus existe, por que acontece isso? Se Deus existe, por que isso? Se Deus existe, por que tal coisa? Isso é sabedoria do mundo. Nós não temos o ser. Para nós, Deus existe e está acabado, pronto. E Ele é Deus, todo-poderoso, o único Senhor. Então, primeiro a incapacidade, nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. Aí Paulo, ele vai fazer uma ligação agora com a revelação de Deus. No versículo 9, está escrito assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mais uma vez eu peço teu cuidado. Esse versículo muitas vezes ele é memorizado. E muita gente fala: olha o que Deus preparou para nós, olha o que está por vir, olha o que vai acontecer. Não. Paulo, ele vai lá no Antigo Testamento e ele vai falar o que o profeta Isaías falou no capítulo 64, versículo 4. Que Deus havia preparado algo para o tempo oportuno. Que Deus havia preparado algo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não havia entendimento para compreender naquela época. E ele está dizendo que agora foi revelado. Não é literalmente o que está escrito em Isaías 64:4, mas ele lembra dessa palavra. E Deus vai revelar para nós nessa época. Deus vai revelar aos seus apóstolos. Então ele vai continuar agora. Já vamos para a parte 2 aqui, a verdadeira sabedoria é divinamente revelada. Ele fala, ele cita o profeta Isaías, e agora continua no versículo 10. Mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus.
Claro que tem parte aqui, irmãos, que nós podemos pegar para nós. Deus revelou para nós também, através da Escritura. Mas o apóstolo Paulo está falando dele e dos outros apóstolos, que Deus revelou. Sabe, a revelação verdadeira está aí na tua mão, é a tua Bíblia, é a palavra de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo ele estava recebendo do Espírito Santo, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, e a palavra inspirada significa na Bíblia soprado. Deus estava soprando as instruções para ele e ele estava escrevendo. Ele está dizendo aqui que Deus revelou a nós por meio do Espírito, a eles, os apóstolos, a revelação de Deus. Nós chamamos a Bíblia de revelação especial. Bíblia é revelação especial porque Deus se revela através da sua palavra. Quando você lê a Bíblia, você está lendo a palavra de Deus. Irmãos, nós deveríamos gostar muito mais de ler a Bíblia. Nós deveríamos gostar muito mais de ouvir a mensagem de Deus. Porque ela é a revelação de Deus. E aí ele vai continuar. Deus nos revelou por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito de Deus conhece as coisas mais profundas de Deus, onde o nosso entendimento não chega, onde a nossa mente não chega. Nós não conseguimos compreender. Então o apóstolo Paulo está falando que ele recebeu pela revelação do Espírito Santo a palavra, as instruções. Através do Espírito Santo foi desvendado o mistério, aquilo que estava oculto. Agora nós temos diante dos nossos olhos Jesus Cristo, o Senhor da glória. A revelação máxima de Deus. E aí ele continua: pois quem dentre os homens, versículo 11, conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Primeiro, ele fala de nós. Irmãos, cada um aqui se conhece muito bem. Cada um de nós se conhece. Não como Deus nos conhece, mas nós nos conhecemos. Mesmo quem é casado há muito tempo, o marido não conhece tão bem a esposa como a própria esposa se conhece. E a esposa não conhece tão bem o marido como o próprio marido se conhece. Então ele está dizendo isso. Quem conhece o homem é o Espírito do homem. É o nosso ser do Espírito, aquilo que quer dizer, aquela parte invisível. Nós nos conhecemos. Ele cita esse exemplo, porque ele vai falar agora por que é que foi necessário Deus se revelar por intermédio do seu Espírito. Ele continua dizendo ali, da mesma forma, assim como o Espírito do homem, assim como nós conhecemos a nós mesmos, assim da mesma forma ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Eu imagino, irmãos, se a gente não tivesse as Escrituras, se nós não tivéssemos a palavra de Deus, e alguém perguntasse a um de nós, como é que é Deus? Eu não sei enquanto nós estamos aqui, mas provavelmente ia sair uma resposta diferente da outra. Se Deus não se revelasse pela Escritura, através do Espírito Santo, nós não o conheceríamos. E como é que nós louvaríamos a um Deus que fosse desconhecido para nós? Um Deus que nós não compreendêssemos, que nós não soubéssemos nada a seu respeito. Mas nós sabemos, porque Deus se revelou através da sua palavra. Um Deus absolutamente santo, poderoso, digno. Um Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Um ser altamente justo, limpo, santo, incomparável. Ele se revela dessa forma. E eu dou graças a Deus, porque Ele se revelou a você, Ele se revelou a mim, e nós aprendemos a amá-lo como Ele é.
Não cabe a nós questionar Deus, cabe a nós obedecer a Deus, cultuar a Deus, louvar a Deus, engrandecer a Deus. Nós fomos chamados para isso. Paulo vai continuar. Versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aqui ele fala mais pessoalmente, fala mais para si, fala para nós também. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, graças a Deus por isso. Talvez em outro tempo você andava pelo Espírito do mundo, pelo entendimento do mundo, buscando os teus prazeres, buscando riquezas, buscando mais conhecimento desse mundo e mais conhecimento desse mundo. E isso não satisfaz absolutamente ninguém. São coisas passageiras. São coisas sem sentido. O mundo hoje prega muito a felicidade. Eu preciso ser feliz. Mas não prega Cristo. E como é que uma pessoa vai ser feliz se ela não conhece Cristo? Como é que uma pessoa vai ser feliz se ela não tem esperança nenhuma no Senhor? Ela só espera o que está diante dos seus olhos. Não tem esperança nenhuma para o futuro. Nós que servimos a Cristo, pregamos sim a alegria, a paz verdadeira, que está no próprio Cristo, no próprio Senhor, que nós amamos e que nós conhecemos. Paulo está dizendo aqui, que ele não recebeu do mundo, ele recebeu através do Espírito Santo, a revelação, a palavra de Deus, a instrução de Deus. Eu acho muito interessante, irmãos, quando nós falamos da Bíblia, nós como cristãos, nós falamos que a Bíblia é o que? A nossa regra de fé e prática. Nós cremos na Bíblia, mas às vezes a nossa prática deixa a desejar. Existem momentos na nossa vida que parece que nós esquecemos que a Bíblia é a revelação de Deus. Quando a Bíblia fala de santidade, de busca ao Senhor, de oração, de intimidade com Deus. Tem um pregador, já morreu, chamado Leonard Ravenhill. Talvez alguns conheçam. E ele diz, tem homens na igreja, clamando a Deus por poder, pedindo a Deus que Deus dê poder a eles, que Deus os instrua, que Deus cuide deles, que Deus fortaleça. Mas ele diz, esses mesmos homens que estão orando a Deus, eles não têm força nem para puxar o plugue da televisão. Isso é uma realidade. Nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é a revelação de Deus, mas nós amamos as coisas desse mundo, né? Tem homens que falam de santidade, mas eles assistem séries com suas famílias, com seus filhos, séries que têm cenas de nudez, sensualidade, que a Bíblia condena, irmãos. E aí a pessoa vem, eu quero oração pela minha família. Pode pedir oração pela tua família. Mas siga as verdades de Deus, ouça as verdades de Deus. Isso é real. A igreja do Senhor, Deus ama a sua igreja. E Ele exige algo de nós e Ele nos orienta com amor. Isso faz mal para vocês. Isso é inútil para vocês. Sabe o que faz bem para a tua alma? É a revelação de Deus. Não que nós sejamos contra, irmãos, o entretenimento. Não, nada disso. Mas veja, analise aquilo que é justo, aquilo que é correto diante dos olhos de Deus. Vamos lá. Ele continua, versículo 13. Delas também falamos, ele está falando das coisas de Deus. Ele está falando da revelação de Deus. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Veja que Paulo está dizendo que ele está instruindo, ele fala não por palavras dessa sabedoria humana, não,
mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Veja que ele está dizendo de palavras, das Escrituras, da revelação de Deus através do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem cheio da palavra de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem cheio da palavra de Deus. A palavra de Deus é revelada pelo Espírito. Irmãos, nós temos o autor das Escrituras habitando em nós, nos ensinando. Porque nós vamos fechar os ouvidos para a sabedoria de Deus. Vamos ouvir a sabedoria de Deus. O Paulo está dizendo aqui que a instrução, a palavra, recebeu palavras do próprio Espírito Santo. E ele escreveu, e hoje nós temos a Bíblia a nosso favor. Irmãos, ele está dizendo para aquela igreja de Corinto que tinha tanta discórdia, dissensões, desunião, falatórios. Ele está dizendo, escutem a palavra de Deus, escutem o que Deus revelou. Escutem, ouçam o que o Espírito Santo revelou. Não importa o que o outro está dizendo. O que nós temos que avaliar, irmãos, não é se um pregador é bom, o outro é ruim, aquele é bom, eu sigo aquele outro. Nós precisamos seguir a palavra de Deus, pregada pelos pregadores. E nós pregamos a palavra de Deus, nós abrimos aqui a palavra de Deus, vamos pregar a palavra de Deus. Eu não tenho muito talento para aquele coaching, né? Mas fazer umas piadinhas, né? Ridicularizar a nossa vida cotidiana. Aí todo mundo dá risada, que legal, e pagam para ver isso. E acham que a vida vai melhorar através disso. Sabedoria do mundo, inútil. Eu vi um dia um desses falando, o homem e a mulher pegam uma família e saem de casa para ir num restaurante e vão num restaurante de comida caseira. Eles saem de casa para comer comida caseira. E todo mundo se parte, dá risada, que legal, né? Mas e daí, irmão, se eu quiser sair com a minha família para um restaurante de comida caseira, eu vou. Para a glória de Deus, não tem problema nenhum. Entende? Então reúne um monte de gente para falar um monte de besteira. A palavra de Deus é que é viva. A palavra de Deus é que muda o nosso entendimento, é que transforma o nosso coração. Agora vem uma outra questão. A partir do versículo 14, vem o que nós chamamos de iluminação. Revelação é a palavra de Deus que está escrita. E a iluminação é a compreensão, é o entendimento. Eu vou fazer uma citação, não precisa você abrir. Salmo 119, 18. Olha o que o salmista diz. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O salmista está orando a Deus, dizendo, desvenda os meus olhos. Tira as cortinas dos meus olhos. Irmãos, o salmista sabia ler. Ele sabia ler a lei de Deus. Mas ele está dizendo para Deus, orando para Deus, dizendo, Deus, abre os meus olhos, me dá entendimento. Desvenda os meus olhos para que eu consiga compreender a tua lei. É isso o que nós vamos ver daqui para frente. O homem regenerado, o homem nascido de novo, o homem chamado por Deus para a salvação. Quem é esse homem? Como ele vê as Escrituras? Alguém falou no passado, eu não tenho o nome desse alguém, mas uma pessoa falou que você ler as Escrituras sem o Espírito Santo é como você chegar diante de uma árvore e roer um pouquinho a casca dela, mas nunca você vai chegar na madeira. É isso, você tem uma superficialidade. Tem muita gente que lê a Bíblia e até entende algumas coisas. Onde uma pessoa falou, não, salvação é matemática, eu creio em Jesus, então está escrito, creio em Jesus, é salvo. Então eu creio em Jesus, sou salvo. Pronto, estou no céu, vou viver a minha vida. Isso não é um bom entendimento. O Espírito Santo nos dá compreensão. Veja o que Paulo vai dizer.
Versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Olha, veja bem essa frase, olha o que está dizendo. Ou não aceita ou não entende. Essa palavra aceitar ali pode ser traduzida também como não entende. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. O que é que vem do Espírito de Deus? A revelação, a palavra. Quem não tem o Espírito Santo não recebe, não aceita, não entende. Ou seja, todo mundo, todo aquele que não tem Cristo, aquele que não recebeu Cristo, porque não recebeu o Espírito, não recebeu o chamado de Deus, ele não entende as coisas de Deus. Ah não, pastor, mas teve uma bela manhã que eu levantei assim e falei, agora eu vou para Cristo, eu preciso de Cristo. Sim, você fez isso. Mas se você fez isso, de todo o coração, de toda a tua alma, pode ter certeza que foi o Espírito Santo que transformou o teu coração para que você cresça. Ele está dizendo aqui que é impossível. Não tem como eu receber Cristo, não tem como eu crer em Cristo, se o Espírito Santo não quebrantar o meu coração. Alguém na oração aqui falou agora há pouco, acho que foi a irmã, falou de graça irresistível, irresistível graça. Uma pessoa pode estar nesse mundo, no pior tipo de vida, na maior podridão, é como um abutre que busca a carniça, a carne em decomposição. A natureza dele é essa. A natureza de quem está no mundo é essa, é buscar a podridão desse mundo. Até que ela ouça o chamado de Deus, através da palavra de Deus. E é somente através da palavra. O apóstolo Paulo fala em Romanos 10, como crerão se não há quem pregue? E nós enviamos missionários e nós pregamos a palavra de Deus para que as pessoas creiam, para que elas acreditem. Porém, só vem a fé nas Escrituras, só vem a fé na palavra de Deus, quando o Espírito Santo agir no coração dessa pessoa. Mortos não ouvem a palavra de Deus. Hoje eu vi uma frase do Spurgeon, considerado um dos príncipes dos pregadores. Ele diz o seguinte: você pode pregar para uma pessoa que está morta espiritualmente. E você pode pregar, e pregar novamente, e pregar novamente. Ele usa um termo assim, ele diz, você pode pregar até a tua língua apodrecer. Se o Espírito Santo não agir naquela vida, ela vai continuar morta. Você pode pegar alguém que está morto num caixão, e encher de cobertores. Essa pessoa não vai aquecer. Você pode pregar para essa pessoa e mandar ela sair do caixão, ela não vai sair. Para um morto ressuscitar, é necessário um milagre, é necessário uma ação de Deus. E nós só estamos aqui porque um dia o Senhor transformou o nosso coração, Ele nos deu vida. Efésios capítulo 2, Jesus Cristo nos vivificou quando nós estávamos ainda perdidos, mortos em delitos e pecados. Mortos em delitos e pecados. Ah, pastor, não, mas eu vim para Jesus por causa do meu livre-arbítrio. Irmão, pega essa estátua lá do livre-arbítrio e quebra ela, joga fora. A Bíblia não ensina que nós temos livre-arbítrio, a Bíblia ensina que nós somos escravos do pecado quando nós não cremos em Cristo. Ela ensina que nós estamos mortos em delitos e pecados quando nós não temos Cristo. Como pode um morto ter livre-arbítrio? Sem Cristo, sem a orientação da palavra, nossas decisões são erradas, falhas, falsas e nos levam à morte. Não há outro caminho. O único caminho é Jesus Cristo.
Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o Espírito Santo não agir, esquece. E aí que está a tua esperança. Você que ora por uma pessoa porque ela não creu em Jesus, você que tem filhos que não creem em Jesus, não depende da tua pregação, não depende da tua eloquência, nem do pregador aqui na frente, mas depende do Espírito Santo transformar esse coração. Tem muita gente que fala: não, eu já ganhei 20 almas aqui para Jesus. Você não ganhou nada. Você não ganhou nada. Você pregou o Evangelho. Jesus, ele fala em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Esse trouxer não é igual ao nosso português aqui, que eu trago alguma coisa, eu trago minha Bíblia, não. É na força mesmo. Você já ouviu aquela frase: ah, Deus é educado, se você não aceitar Ele, então... Irmãos, Deus é educado sim, Ele é maravilhoso, Ele é o Todo-Poderoso, e se Ele quiser salvar, Ele vai salvar. Não existe essa coisa de: ah, Deus quer te salvar e você não deixa. Irmãos, eu também não deixava. Hoje estou aqui pregando a palavra de Deus. Paulo está deixando claro aqui: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Não aceita. Então, eu continuo pregando, porque através da palavra de Deus é que vem a conversão das almas. É o meio pelo qual Deus decidiu que as almas viriam até Ele. Nós pregamos a palavra de Deus, você prega a palavra de Deus, mas é o Espírito Santo que transforma aquele coração. É assim que funciona, foi assim que Deus resolveu. Continuando aqui nesse versículo 14: pois lhes são loucura, né? O que são loucura? As verdades de Deus são loucura para o homem natural, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Desde o início, lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, nós já vimos que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Cristo é sabedoria de Deus, e você crê em Cristo. Então não pense, não queira que o mundo vai ver você como uma pessoa normal. Você é um cristão. Você crê em Jesus. Você crê na salvação pela tua graça. A salvação que não vem pelas tuas mãos, pela tua força, pela tua santidade, mas a salvação que vem pela força de Deus. Pela cruz de Cristo, pela morte de Cristo, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. É assim que vem a salvação até nós. Graça absoluta. Eu vi também, a Raquel falou aqui, a graça poderosa de Deus. É isso, a graça poderosa do Senhor, que nos alcança, que nos atinge, que transforma a nossa vida. Não há contra-argumentação. O que está escrito aqui é verdade. Onde um amigo meu falou, e ele já era cristão, mas ele disse: mas não tem nem nada que a gente faça para a salvação. Mas eu queria contribuir um pouco. Falei: tá, você pode querer, você pode falar, mas a Bíblia diz que a salvação vem do Senhor. A salvação vem de Deus. Irmãos, e se vem de Deus, qual de nós aqui, qual cristão queria perder a salvação? Olha a segurança que nós temos. Se a salvação viesse de nós, pela nossa força, nós poderíamos perdê-la daqui a pouco. Eu perderia a minha salvação de repente no trânsito, num pensamento. Porém, a Bíblia diz que a salvação pertence ao Senhor. E Deus vai fazer com que o seu povo persevere até o dia que Ele vier. Jesus não disse isso em João capítulo 10, 11? As ovelhas que o meu Pai me deu são minhas, e ninguém vai arrebatá-las da minha mão. Olha a segurança.
A segurança não está em nós. Irmãos, a segurança está em Deus. Você está nas mãos de Cristo. Através do Espírito Santo, Ele convenceu você da verdade de Deus. Há um testemunho do Espírito dentro de nós. Pode ser que um dia você caia no pecado, se enfraqueça, mas se você é uma pessoa escolhida, chamada de Deus, Ele vai te sustentar, Ele vai fazer com que você se volte a Ele novamente. Deus não tem um plano para alguém e de repente esse plano pode ser frustrado. Se Deus escolheu para salvação, Ele vai salvar. Vai salvar. Aí o apóstolo Paulo continua. Versículo 15. Mas quem é espiritual, veja que está conectado com lá maduros, né? Experientes na fé. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Algumas Bíblias devem estar escrito aí, quem é espiritual julga todas as coisas. Talvez algumas traduções estão assim, julga todas as coisas e ele mesmo por ninguém é julgado. Então o homem espiritual, e você que nasceu de novo, você que tem o Espírito Santo de Deus que convence você do pecado e do juízo, você que crê nas Escrituras, você é espiritual. Então você julga todas as coisas. Você tem essa capacidade dada por Deus, dada pelo Espírito Santo, de primeiro saber que a palavra de Deus é a verdade. Irrefutável, inerrante, verdadeira em absoluto, a palavra de Deus é a verdade. E aí você vai discernir, você vai julgar as coisas, você vai entender todas as coisas que estão à tua volta, na tua vida. Você vai discernir espiritualmente, ou seja, pela palavra de Deus, com a lente da palavra de Deus. Infelizmente, às vezes isso não acontece. A gente vai relaxando, né? vai relaxando, de repente, quando você vê, você não está lendo mais a Bíblia, você não está orando, e você fica vulnerável ao pecado. Mas eu creio que o Espírito Santo sempre vai acordar você. Ele vai trazer você de volta, porque você é dele, você é do Senhor. Quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido ou julgado. Irmãos, quem está de fora, quem não é espiritual, quem não crê nas Escrituras, não tem condições para nos julgar, ou para nos discernir, ou para nos entender. Nós não somos compreensíveis para esse mundo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que tudo isso é loucura para quem está no mundo, mas é sabedoria para quem está diante de Deus. Como é que o mundo vai nos julgar? Como é que o mundo vai nos entender? Como o mundo vai entender alguém que fala, eu creio em Jesus Cristo, Ele é meu Senhor? Como é que o mundo vai entender alguém que crê num homem que foi crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia e disse que estaria durante todos os dias da nossa vida conosco? E nós cremos nessa verdade. Então você é doido no mundo, graças a Deus por isso. Você crê que a tua salvação não depende de você, graças a Deus por isso. O mundo não compreende a igreja. A igreja compreende a igreja. Nós nos compreendemos. O apóstolo continua, mas aí quem conheceu, no versículo 16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Então ele está dizendo, nenhum de nós tem a capacidade de entender a mente do Senhor para instruir Deus. Deus faz o que Ele bem quer fazer. Ele é um ser superior, muito acima de nós, incomparável. Nenhum de nós consegue instruir a Deus, Ele sim vai nos instruir. Então a mente significa a compreensão. Quem conheceu ou compreendeu o Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém. Aí ele continua, nós porém temos a mente de Cristo, ou nós temos aqui a compreensão de Cristo.
Onde eu me questionei, eu falei, mas não me questionei, eu questionei essa passagem, eu falei, como assim nós temos a mente de Cristo? Não que nós temos uma sabedoria igual de Jesus, não que nós temos uma inteligência igual de Jesus, mas ter a mente de Cristo significa tudo isso que nós acabamos de ver. Quando você tem a mente de Cristo, você ama a palavra de Deus, você ama a Deus, você vive para Deus. A tua vontade ou a tua comida é fazer a vontade de Deus. A tua vontade é glorificar a Deus, isso é ter a mente de Cristo. Sem dissensões, sem briga. É amar. Jesus era o amor em pessoa. Ter a mente de Cristo é isso, é você amar o teu irmão. É você amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, pastor, mas eu não consigo. Vamos orar, vamos batalhar para que isso aconteça. É claro que nós, com esse corpo mortal, corruptível, nós não vamos conseguir amar plenamente. Mas nós podemos nos dedicar mais uns aos outros. Nos sacrificar mais pelos outros. Isso é ter a mente de Cristo. Isso é viver para Deus. Ter a mente de Cristo é viver pela palavra do Senhor. E por último, irmãos, vem algumas aplicações. Primeira delas, quando nós entendemos que nós não somos nada sem Deus. Quando nós entendemos que nós estamos aqui pela vontade de Deus, e porque Deus nos transformou, nos deu nova vida, isso deve gerar em nós um coração humilde. O que é um coração humilde? É um coração que reconhece que vive pela dependência de Deus, que dá graças pelo pão de cada dia, que dá graças pela salvação, que dá graças pelos irmãos, dá graças pela igreja que congrega. A humildade, ela está muito próxima do amor, aquele amor de verdade, que não pede nada em troca. O amor que Cristo nos ensinou. Tem uma instrução do apóstolo Tiago. Tem muita gente que não gosta do apóstolo Tiago, né? Porque você vai ler Tiago, ele só puxa a orelha da gente, né? Ah, vocês são salvos pela graça, então mostra aí a obra de vocês, né? Aí a gente lê isso e fala, poxa, o Tiago está meio nervoso. E agora em Tiago 1,19, ele vai falar uma coisa para nós. Não precisa nem você abrir, pode só ouvir. Ele vai falar uma coisa para nós a respeito dessa humildade. Nós que aprendemos de Deus. Nós que não somos contenciosos. Irmão, tem gente que é briguento, né? Tem cristão briguento. Hoje eu estava numa viagem no ônibus faz muito tempo e eu ouvi duas pessoas conversando, uma delas era crente. Ele falava, olha, eu vou te falar, eu sou de Jesus, Jesus é maravilhoso, mas eu não levo desaforo para casa. Comigo é sim. Testemunho, né? E falando de Jesus para outro. Olha o que Tiago vai dizer para nós em Tiago 1,19. Meus amados irmãos, presta atenção nisso. Tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, certo? Tardios para falar e tardios para irar-se. Sejam o quê? Prontos para ouvir. Tem um provérbio, né, que fala, um provérbio popular que fala, por isso nós temos duas orelhas, né? Para ouvir. Tardios para falar. Irmãos, e às vezes a gente quer contra-argumentar, você quer falar. Acho que pode ter gente no meio que se pudesse vir aqui, pegava o microfone e falava, calma aí, não é bem isso. Calma. Ouça. Pense no que você vai falar. E seja tardio para se irar. Mas a Bíblia fala, se você se irar, é para fazer o quê? Para pecar, chutar o balde? Né? Não.
Quando você estiver com o coração irado, a melhor coisa que tem é você falar com Deus. Não se resolve nada na ira. Não se corrige um filho na ira. Não fale com ninguém quando você estiver irado. A melhor coisa que tem é você fechar a tua boca e deixar para depois. Porque enganoso é o nosso coração. Quando nós estamos irados, nós fazemos a coisa errada. Nós estamos falando de dissensões na igreja. Nós estamos falando de cura para a igreja, restauração para a igreja. Então é importante nós ouvirmos a palavra do Senhor. E nós, na nossa humildade, pelo que nós vimos, nós precisamos viver na dependência do Espírito Santo. Sempre que nós formos ler a Bíblia, nós precisamos de com o pressuposto de que eu não entendo, eu não compreendo, eu preciso do Espírito Santo que me dá compreensão. Eu preciso de Deus para me dar a compreensão. Na minha vida eu preciso de Deus para me dar a compreensão. Eu preciso do Senhor em todos os aspectos. Dependência do Espírito Santo para a nossa vida. E por último, a mensagem da cruz sempre precisa estar no nosso coração. A mensagem da cruz, embora pareça loucura para o mundo, é o poder e sabedoria de Deus para a salvação. É em Deus que nós nos agarramos. Paulo, ele fala, eu prego Cristo e este crucificado. É nesse Cristo que foi crucificado por nós, é que nós nos agarramos. Se você precisa de cura para a tua alma, a cura vem do Senhor. Se você é muito irado, muito nervoso, ou triste, deprimido, saiba disso, a sabedoria está em Cristo, a cura está em Cristo. A palavra de Deus fala, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará deliberadamente. A sabedoria está em Jesus Cristo, a sabedoria que nós precisamos.